Então, irmãos, como vocês viram no último vídeo, do nosso canal, a gente falou um pouquinho aí sobre Naum, capítulo 1, falamos sobre Daniel 8 e Daniel 9, falando sobre as profecias ditas em Daniel 8, as profecias ditas em Daniel 9, e falamos também sobre as características do reinado do anticristo, certo? Falamos aí de sonhos e interpretações. Eu vou começar esse vídeo, a partir do versículo 4 de Naum, capítulo 3. Alguns irmãos me perguntam, ou vão se perguntar, por que eu não leio o capítulo todo? Como eu já falei, irmãos, primeiro, para não estender tanto o vídeo, não deixar tão longo. Segundo, porque só com esses versículos a gente consegue dar respaldo ao nosso estudo. Terceiro, eu não quero impor nada a vocês, tá, irmãos? Como vocês viram desde o primeiro vídeo, eu só estou pregando aqui a Bíblia, eu não estou usando nenhuma outra coisa. Alguns irmãos podem até brincar e pensar, Lucas, mas você usou geografia, que você usou Google Maps. Bom, irmãos, já falando disso, como a gente citou aqui geografia, como alguns vão pensar ou falar, você, irmão que estuda profundamente a palavra, você sabe que o que eu vou falar agora é verdade. Você não consegue ter revelação, você não consegue ter interpretações boas se você não estudar história e geografia. Até pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus, você é induzido, você é conduzido a estudar história e geografia. O Espírito Santo ele lhe conduz a fazer isso, certo? Então já expliquei, que eu só iria usar a palavra de Deus, e realmente só estou usando a palavra de Deus, pelo que eu acabei de explicar, vocês viram isso, certo? O vídeo vai se estender um pouco mais do que os outros, porque o que eu vou trazer aqui é um conteúdo bastante interessante, vai ficar maior do que os outros, porque o estudo vai ser maior, claro e óbvio. E vamos ao que interessa, irmãos. Versículo 4. Por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, a mestra das feitiçarias, que vem das nações, com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Onde buscarei consoladores? Bom, já falando aqui de imediato do contexto, dos versículos que a gente acabou de ler, Deus está citando uma prostituta, está julgando-a. A gente viu isso com muita clareza, a gente consegue enxergar isso com muita clareza. Bom, irmãos, em Apocalipse 18 é citada uma prostituta, certo? Não se escandalizem, tá, irmãos? Mas essa mesma prostituta que é citada em Apocalipse 18 é essa mesma prostituta de Naum, capítulo 3. Até porque seria muita coincidência, Deus julgar duas prostitutas no mesmo tempo, que é o tempo do fim. Claro e óbvio que Deus vai julgar inúmeras nações pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Só que, irmãos, quando Deus quer ser direto, ele é direto, certo? Quando ele quer mostrar com clareza uma coisa, ele mostra. Como é dito em Apocalipse 18. Ah, Lucas, mas em Apocalipse 18 é citada Babilônia e não Nínive. Bom, irmãos, para vocês que estudam profundamente a palavra, como eu já disse, se você souber de história e geografia, você sabe
ou você vai saber estudando, né, sobre tais coisas, que Nínive era englobada e estava, né, ali nas regiões da antiga Babilônia. Ela se encontrava na região da antiga Babilônia, certo? A antiga Babilônia tomava grande parte da região do Iraque, né? Isso a gente vê com clareza nos livros de história. Vocês podem até buscar no Google e ver tudo isso. Nínive se enquadrava ali nas regiões da antiga Babilônia, certo? E para dar mais respaldo ao que eu estou falando, a gente pode ver aqui no versículo 4 que Deus está falando de coisas que ela fez, certo? Se você ler Apocalipse 18 e você interpretar bem, você vai ver que Deus está falando a mesma coisa, só que com outras palavras, certo? Mas quando você for interpretar, vai ser a mesma coisa. No versículo 5, a gente também vê Deus falando sobre isso aqui, em Apocalipse 18, certo? E versículo 6, Deus está jogando coisas abomináveis sobre essa meretriz, sobre essa prostituta, que a gente acabou de citar aqui em Naum capítulo 3. Em Apocalipse 18, a gente vê Deus jogando o cálice da sua ira sobre tal prostituta, certo? Então, é com isso que eu dou respaldo ao que eu estou falando, irmãos. Se você ver o capítulo todo, você vai ver que Deus realmente está falando da antiga Babilônia, certo? É tanto que aqui também tem outro versículo que fortalece isso, certo? Que é exatamente o versículo 18. Os teus pastores dormiram, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousaram, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Bom, para quem não sabe, a Síria, a antiga Assíria, ela tomava também grande parte, era a grande parte da Babilônia. Então, para vocês verem que realmente tudo que eu falei vai de acordo com a palavra de Deus, né? Tem tudo a ver aqui com a palavra. E isso falando da história, da geografia, né? Saída da palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vê que realmente o anticristo, pelo que a palavra diz, ele sai da Síria, né? Ó rei da Síria, né? Que não é qualquer rei, certo? Se você estuda bem a palavra de Deus, você sabe o que eu estou falando. Quando Deus é bastante direto, fala com tal clareza, a gente vê que tem revelação. Porque se você parar para pensar, o anticristo ele sempre teve inúmeros nomes. Chifre pequeno, o assolador, anticristo, né, até é um nome bastante usado, Messias, certo? Enfim, inúmeros outros nomes, quais eu não recordo agora, mas para quem lê muita palavra, né, e lê muita Bíblia, né, vê que ao decorrer da Bíblia vê inúmeros nomes que se dizem a respeito do anticristo, certo? Usados para o personagem. E como eu acabei de falar, né, é que a gente vê com clareza que a palavra de Deus fala que o anticristo ele sai de Nínive, certo? Aqui Deus está falando de Nínive, irmãos. Isso não tem como negar. E a gente vê também que a gente tem respaldo para o que a gente falou nos últimos vídeos, porque Daniel 8 falava, né, sobre Alexandre o Grande, que era o bode peludo, e falava sobre os seus 4 generais, que eram os 4 chifres que iriam surgir no lugar do chifre grande, que era Alexandre o Grande. Bom, irmãos,
Os 4 chifres, como vocês sabem, tomavam grande parte do Oriente Médio. E um desses chifres tomava a Síria. E é dito ainda em Daniel 8 que o chifre pequeno iria sair dessas 4 nações, desses 4 reinos que traziam, né, os generais de Alexandre. Para vocês verem como realmente faz sentido, né? Tudo que a gente está trazendo aqui não é qualquer coisa, não é qualquer estudo, tá, irmãos? Falar um pouquinho também agora sobre coisas que eu falei no vídeo 1, né, que foi o primeiro vídeo, né, do nosso canal. Eu citei e falei sobre personagens que irmãos e as pessoas também, né, acreditam ser o anticristo, né? Falei sobre esses personagens que as pessoas acreditam ser o anticristo, que eram exatamente o Papa Francisco, Emmanuel Macron e Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Bom, irmãos, se você pegar todo o estudo que eu trouxe e coloquei aqui para vocês, vocês conseguem ver que não tem nada a ver com esses 3 personagens, certo? E olha que eu só usei a palavra de Deus. Eu só usei a palavra de Deus. Eu só li a palavra de Deus. Eu não coloquei nenhuma outra coisa aqui que fortalece o que eu acabei de falar. Tá bom, irmãos? É tanto que falando por alto. Para você, irmão, faz sentido hoje o Papa querer consolidar alguma paz? Até porque é dita na palavra de Deus que a paz que ele vai fazer, né, o anticristo vai fazer, é uma paz praticamente que global. Vai atingir inúmeras nações, certo? E até Israel, né, que é o principal foco dele. Eu não vejo hoje, sinceramente, eu não vejo hoje Roma se intrigando com Israel. Eu não consigo ver isso, eu não vejo isso. É tanto que eu leio todos os dias, eu leio notícias sobre Israel. Eu nunca vi isso, certo? Claro e óbvio, né, que não se pode deixar passar o que Roma fez no tempo passado, né, com alguns cristãos. É claro que também a Igreja Católica, né, o papado em si, eles pregam algumas coisas errôneas, certo? Só que eles não são o anticristo. Eles não são o povo do anticristo. Até porque você para analisar a palavra de Deus, para vocês verem, né, irmão, como é tremendo, né? Aqui está citando a Síria. É simples, irmãos. Vocês olham o que eu citei nos últimos vídeos e vocês não veem Roma. Vocês não conseguem ver outra nação como França, como Estados Unidos. Você não consegue ver isso aqui na palavra de Deus. Só em doutrina de homens que você consegue ver. Mas você não consegue ver, tá, irmãos? Você, claro que na palavra, né, falar a respeito do reinado de Roma, só que não é dado. Roma como o tempo do fim. E como eu acabei de citar, é dado Nínive, a Síria, a antiga Babilônia, é todo o Oriente Médio, certo? O tempo do fim se diz a respeito do Oriente Médio e não de nações europeias, certo, irmãos? Falando um pouquinho aqui de paz, né, como eu já falei, faria sentido, irmão, para você, como eu já perguntei antes, o Papa pregar algum tipo de paz global hoje? Irmãos, eu não vejo Roma em guerra contra nenhuma outra nação. Até porque a Igreja Católica, né, o Papa, ele é praticamente o ditador, entre aspas, né, o ditador entre aspas, né, ele não dita tudo, mas ele é um grande ditador. Não faz sentido um líder religioso pregar uma paz que não
sobre uma guerra que não existe, certo? E para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né, e querendo dizer, pensa bem, irmão. Você teria dificuldade de ir até Roma hoje, no Vaticano, e pregar que Cristo é o Filho de Deus e é o nosso Salvador? Você teria alguma dificuldade disso? Você seria impedido de fazer tal coisa? Não. Você pode pregar livremente que Jesus é o nosso Salvador. É a mesma coisa que eles pregam. Que o Papa e o Vaticano, eles não negam a Cristo. Como eu já falei, eles pregam coisas erradas, né, em relação à idolatria. Só que eles não têm nada a ver com esse reinado que há de vir. Tá bom, irmãos? Falando um pouquinho aqui agora de Emmanuel Macron. Bom, inúmeras pessoas acham que Emmanuel Macron é o anticristo por conta de uma coincidência que aconteceu na sua candidatura, né, durante a eleição, que foi a porcentagem de votos, né, que se eu não me engano, né, foi 66,6, e a galera usa isso como o número do anticristo, né? Pessoal e outros irmãos usam isso para dar respaldo e dizer que ele é o anticristo. Irmãos, não tem nada a ver, certo? Falando coisa parecida, a França, ela não se encontra em conflito com muitas nações hoje, né? Isso é uma característica do reinado do anticristo. Ele vai guerrear contra muitas nações, até porque de algumas, né, de inúmeras alianças, como a gente viu nos outros vídeos, vinham do Oriente Médio. Então, consequentemente, ele vai guerrear contra todo o Oriente Médio, praticamente contra todo o Oriente Médio. E a gente não vê a França guerreando contra o Oriente Médio hoje, outras nações, enfim. Não faz sentido a França pregar uma paz hoje, certo? E posso dizer ao mesmo para o próprio Obama, né, que no tempo da sua eleição, né, da sua candidatura, do seu governo, ele não teve, digamos que, nenhuma característica do anticristo, sim. Não uma característica, digamos que, profunda, né, falando da palavra de Deus. A gente vê leves características, como ele ganhou, se eu não me lembro bem, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E era muito aceitado nos Estados Unidos, ele era muito amado nos Estados Unidos, e então as pessoas usam isso como respaldo para dizer que ele é o anticristo, só que não tem como ser, certo? Até pelo que a gente falou aqui, né, na palavra de Deus. Até porque Obama, ele não vem do Oriente Médio, certo? Ele não vem do Oriente Médio. Outra coisa também, né, usando aqui a palavra de Deus para dar respaldo ao que eu estou falando, que é justamente negando que essas pessoas são o anticristo. É dito aqui na palavra, né, como eu já disse antes, que em Daniel 8, como a gente já mostrou no vídeo passado, o chifre pequeno iria sair dos 4 chifres que iriam surgir depois de Alexandre, certo? É dito aqui no versículo 9, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa, que é Israel. Bom, os Estados Unidos, ele não é no Oriente Médio, ele não se localiza no Oriente Médio, e nem ali próximo, como a gente vê ali na geografia, como a gente vê nos mapas, né? A gente vê que
Muito pelo contrário, os Estados Unidos ficam muito longe do Oriente Médio. E as nações que se levantaram depois de Alexandre, que ocuparam seu reino, ficaram justamente no Oriente Médio. Tomaram ali Grécia, né? Claro que a Grécia não faz parte, mas fica próximo, até muito mais do que os Estados Unidos. Foi Grécia, Egito, a Síria, né? E a Turquia, Ásia Menor, certo? E outros terrenos. E a gente vê que não tem nada a ver com os Estados Unidos, certo, irmãos? E vou pregar uma coisa agora aqui para vocês, bastante interessante, certo? São outras doutrinas, não é a palavra de Deus, mas isso também dá respaldo ao que a gente está pregando aqui. Como eu já falei, irmãos, eu não quero impor isso a vocês, tá? Como a minha ideia, isso é o que eu vi na palavra de Deus, certo? E também vi como coincidências em outras doutrinas, certo? Falando aqui já do Iraque, de Mossul, para quem não sabe, o principal grupo do Estado Islâmico, o ISIS, ele foi fundado em Mossul. É o grupo que mais mata cristãos, mais comete assassinatos. É exatamente o grupo ISIS, que surgiu de Mossul, certo? E olha o que hoje acontece à nossa volta, né, no mundo. É o Estado Islâmico guerreando contra inúmeras nações. Não tem como negar isso, irmãos. É contra a Rússia, é contra os Estados Unidos, França, Espanha, enfim. Se eu for contar aqui, irmãos, vai estender muito mais o vídeo do que está previsto. O Estado Islâmico guerreia contra inúmeras nações. Falando aqui por alto, como eu usei exemplos de outros personagens, né? Vou usar também do que eu acredito. Imagina hoje, irmãos, se surgisse um homem, né, inteligente, com uma fisionomia bela, né, digamos assim, e líder tanto religioso como político do Estado Islâmico. Se surgisse tal homem e esse homem começasse a pregar uma paz e dissesse só o seguinte, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Imagina surgindo tal homem, tal pessoa e acabando com todo tipo de terrorismo no mundo. Porque todo o terrorismo do mundo hoje provocado, ele vem do Estado Islâmico. Agora imagina um ser humano desse acabando com o terrorismo. Parem para pensar. Ele ia ser dado como um rei. Ele ia ser dado como um Messias. Ele ia ser dado como um príncipe da paz. Consequentemente, esse cara iria ganhar, essa pessoa iria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ele iria fazer tal feito que ninguém fez. Nem o próprio Obama fez. Certo? Então, irmãos, seria uma coisa muito surreal. E acredito que, aí sim, eu acredito que algumas das coisas que são pregadas na Bíblia irão começar a acontecer. Que é dito que o anticristo, esse personagem, se possível, irá enganar até os eleitos. Irmãos, com um personagem desse, com um tal feito, eu creio que sim, seria muito possível, mesmo surgindo do Estado Islâmico, sim, seria possível tal pessoa enganar inúmeros eleitos, enganar o povo de Deus, certo? Como eu falei, seria um feito surreal, certo? Para dar respaldo ao que eu estou falando também, né, como eu disse, acredito que realmente vem do Estado Islâmico hoje, vem de Mossul, vem do Iraque, o anticristo. Falando por alto, irmãos, também, saindo um pouquinho da Bíblia, olha o que acontece hoje.
Estado Islâmico guerreando contra tudo e contra todos, certo? Realmente faria sentido um acordo de paz vindo daquela nação. E olha o que é que eles fazem hoje, matam inúmeros cristãos que não seguem o Alcorão, que não seguem a doutrina deles. Eles não acreditam em Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador. Eles negam que Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus. Eles negam que o sacrifício na cruz existiu. Eles dizem que Deus não enviou Jesus Cristo para fazer tal coisa, tal aliança, tal sacrifício, né? Falando também um pouquinho aqui, né, já que eu estou falando aqui do Alcorão, eles pregam que no Alcorão você tem que matar o infiel, caso ele não se curve, né, aos ideais do Alcorão, às leis do Alcorão. Caso você não siga o Alcorão, você é morto, você é dado como infiel. Consequentemente, você tem que ser morto. Se você for cristão, então, irmão, você é morto, certo? E você não tem sua vida ceifada só se você aceitar o que eles pregam, a lei deles, certo? Não vou prolongar tanto assim, certo? Eu vou direto ao que eu iria mostrar para vocês, que é justamente a doutrina islâmica, é o que eles pregam, certo? É o que acontece hoje no Estado Islâmico, e são profecias sobre o tempo do fim, profecias sobre o Messias islâmico que há de vir, né, para os muçulmanos. Bom, irmãos, primeiro, né, como vocês já estão vendo, né, Mahdi é a figura messiânica principal do Islã. É claro e óbvio que tem inúmeras coisas no Alcorão. Isso aqui eu peguei do Alcorão, certo? Mas se você ver, eu separei, né, as principais aqui para vocês terem uma ideia melhor. Mas se vocês lerem o Alcorão, vocês vão ver a mesma coisa, tá bom? Aqui eu só separei algumas, como eu já disse. Continuando, 2. Ele será um descendente de Maomé e vai levar o nome de Maomé. 3. Ele será um muçulmano muito devoto. 4. Ele será um líder mundial espiritual, político e militar sem paralelo. 5. Ele vai emergir depois de um período de grande turbulência e sofrimento sobre a terra. 6. Ele vai estabelecer a justiça em todo o mundo e erradicar a tirania e a opressão. 7. Ele será o califa, imã, vice-regente e líder de muçulmanos em todo o mundo. 8. Ele vai liderar uma revolução mundial e estabelecer uma nova ordem mundial. 9. Ele vai levar uma ação militar contra todos aqueles que se opõem a ele. 10. Ele invadirá muitos países. 11. Ele vai fazer um tratado de paz de 7 anos com o líder judeu de linha sacerdotal. 12. Ele vai conquistar Israel para o Islã e os muçulmanos. Levarão os fiéis em uma chacina final, batalha contra os judeus. 13. Ele irá estabelecer a nova sede islâmica em Jerusalém e governará o mundo dali. 14. Ele governará por 7 anos. 15. Ele fará com que o Islã seja a única religião praticada na terra. 16. Ele aparecerá montando um cavalo branco. Irmãos, isso aqui é tremendo, certo? O que eu acabei de ler aqui para vocês foi tremendo. A gente consegue ver aqui através dessas coisas que eu acabei de citar para vocês, versículos bíblicos. A gente está falando aqui sobre o Messias islâmico. A gente não está falando da Bíblia, pessoal, a gente está falando do Corão.
certo? A gente está falando do Alcorão. Aqui eu não citei versículos bíblicos para vocês, tá bom? Eu citei o Alcorão. Só que através dessas doutrinas e através dessas profecias a gente consegue enxergar versículos bíblicos. A gente consegue enxergar profecias bíblicas voltadas para o tempo do fim, voltadas para o anticristo. Irmãos, olha o que eu falei no versículo 11, aqui, né, digamos assim, né, no versículo 11, eu vou colocar assim, tá? Ele vai fazer um tratado de paz de 7 anos com um líder judeu de linhagem sacerdotal. Irmãos, 7 anos. Olha o que é dito em Daniel. Olha aqui, dando continuação, 12. Ele vai conquistar Israel para o Islã e os muçulmanos levarão os fiéis em uma chacina final. Isso é dito no Alcorão, irmãos. 13. Ele irá estabelecer a nova sede islâmica em Jerusalém e governará o mundo dali. Ele governará por 7 anos. Olha o 16. Ele aparecerá montando um cavalo branco. Irmãos, para quem lê Apocalipse, para quem lê Daniel, para quem lê o profeta Isaías, para quem lê Joel, para quem lê todos os profetas, né? Vamos dizer assim, consegue ver um Messias islâmico, né, que é chamado Mahdi, como o anticristo que há de vir. Não tem como negar, irmãos, não tem como negar, certo? É tanto que, para fortalecer isso aqui também que eu estou dizendo, né, para ajudar os irmãos a entenderem que o Alcorão diz e mostra, para vocês, quem é o rei do pecado, o príncipe do pecado? Para vocês, quem é, digamos que, o criador do pecado na Bíblia? Satanás. É o pai da mentira, é o pai do pecado. Satanás, irmão, Lúcifer, ele só prega mentira, certo? Tudo ilusão. E sabe o que é dito no Alcorão? No Alcorão é dito que Alá é o mestre dos enganadores e que não há nenhum outro melhor que ele nessa arte de enganar e de mentir. E olha quem é o rei da mentira na palavra de Deus: é Satanás. Então, irmãos, encerrando aqui o nosso vídeo, né, e o nosso estudo sobre o anticristo, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês, certo? Espero ter abrido os olhos de alguns irmãos que ainda pregam doutrinas de homens, que pregam coisas errôneas, e peço a vocês, irmãos, que fazem esse tipo de coisa, peço a vocês que retirem esses vídeos da internet, certo? Eu não estou pedindo muita coisa não, até porque vocês estão pregando coisas erradas, irmãos. Vocês estão pregando coisas que não são ditas na palavra de Deus. Isso é muito grave. A gente tem pessoas, né? Agora deve ter irmãos falando no meu tom de voz e de como eu estou falando sobre essas coisas. Mas, irmãos, vocês não têm ideia do que é ouvir doutrina errônea, coisas não bíblicas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, se você prega uma coisa errada e essas pessoas que ouvem o que você está pregando acham que é algo certo, que é algo bíblico, elas vão acabar pregando também, irmãos. Isso, consequentemente, acontece com irmãos que veem vídeos na internet sobre coisas errôneas, acabam pregando coisas errôneas, e daí surgem inúmeros falsos profetas. Não estou dizendo que nem todo mundo é falso profeta, tá, irmãos? A maioria, né, alguns também, que postam esses vídeos na internet, às vezes é por falta de conhecimento da palavra, né? Isso foi o que me chocou e me levou a criar esse canal, tá, irmãos? Espero que vocês não se escandalizem em relação ao que eu acabei de falar, né?
A palavra de Deus ela tem que ser pregada, só que de forma verdadeira, tá bom? Tem que ser pregada com coerência. Tudo que hoje você prega em respeito de Deus, de Jesus e sobre esse tempo do fim, que envolve o anticristo, irmão, você tem que ter respaldo bíblico. Senão, nem pregue. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, não pregue. Procure fazer uma teologia, procure ler mais a palavra de Deus, certo? Para você poder entender melhor as revelações, as interpretações. Peço para que você debata mais com as pessoas. O pessoal tem muito medo de debate hoje, irmãos têm muito medo de debate hoje. Só que eu só cheguei a isso aqui, irmãos, através de debates, através de conversa com outros irmãos, certo? Irmãos que me ajudaram muito a chegar a esse estudo aqui. É como se fosse uma escada, irmãos, certo? E cada palavra que é pregada para você pode servir ou não como um degrau, certo? Contanto que seja correto. E daí você vai avançando, você vai lendo a palavra, você vai meditando. E com isso você consegue pregar coisas e verdades sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Estou encerrando esse vídeo, tá, irmãos? Repetindo, espero que não se escandalizem. Eu preguei e falei desse jeito justamente para poder dizer para esses irmãos que não façam mais esse tipo de coisa, né? Eu até me enrolei aqui agora porque eu fico sem palavra quando eu vejo esse tipo de coisa pregada na internet. Quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente fica pasmo, irmãos. Quando a gente vê tal coisa, a gente fica sem saber o que dizer. É tremendo, irmãos. É tremendo. Espero a compreensão de todos, certo? Para o que eu acabei de falar, peço para que meditem também na palavra de Deus. Peço para que revisem tudo o que eu acabei de passar para vocês nesses vídeos, tá bom? E que Deus os abençoe. E vamos orar, irmãos. Vamos refletir sobre essas coisas, tá bom? E vamos permanecer na fé. Vamos prevalecer, tá bom, irmãos? Como cristãos. A paz do Senhor. Que Deus os abençoe.